nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Boa noite, bem-vindos a mais um Marca Portugal. Desta vez temos um convidado do outro lado da Europa, precisamente no centro da Europa, Bruxelas, o centro político e administrativo da União Europeia, Rui Faria da Cunha, presidente da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa. Um advogado de profissão e também que o levou a andar por várias partes do mundo exercendo esta sua profissão. Antes de Bruxelas esteve em Macau, sempre com a percepção do que é esta marca Portugal. Nada melhor que esta visão, esta perspectiva para iniciarmos este debate. Rui, muito obrigado, boa noite por ter aceito este convite para estar connosco. Está, de facto, numa posição muito privilegiada e que quase que tomou o pulso em outras partes do mundo, e então estamos a falar também de Bruxelas, onde a Europa toda circula e também a posição de Portugal, a marca Portugal, a reputação de Portugal, marca país, tem uma conotação e que está a senti-la em primeira mão. Qual é a sua apreciação sobre a marca Portugal vista de fora do país? Boa noite, João Miquel. Agradeço muito o convite. Antes de mais, é uma honra e um prazer estar neste programa. De facto, eu há 25 anos ia rumar ao Extremo Oriente, na altura um jovem advogado que procurava abrir os seus horizontes, e Macau surgiu-me como, enfim, um destino onde eu podia advogar na minha língua. Para mim foi um privilégio poder advogar em português no Extremo Oriente, na China, não é? Em Macau. E carreguei comigo esse peso, essa responsabilidade, também a honra de representar as nossas cores, a nossa língua, a nossa cultura, no lado contrário do planeta, não é? Nos antípodas quase do planeta. E desde aí para cá já percorri outras partes do planeta. Estive há algum tempo no Luxemburgo, trabalhei no Brasil, estou já há alguns anos aqui em Bruxelas, mas sempre imbuído deste espírito, desta missão, que é tentar ser um digno representante de Portugal no estrangeiro.
E de forma que é isso, é ao mesmo tempo um privilégio, mas tem uma responsabilidade, não é? Agora, sobretudo, exercendo também o cargo de presidente da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, sinto que quando falo numa conferência, enfim, a trabalhar no meu escritório ou em qualquer outra situação, que é mais do que o Rui que está perante as pessoas, é alguém que está também a representar o melhor que pode o seu país. Há digamos, uma frase que pode ser uma constatação e que a Matriz Portuguesa advoga e sempre que pode divulga, em que a cultura portuguesa é um património da humanidade, verdadeiramente, por todas as razões que nós sabemos. Hoje em dia, Portugal não tem uma posição geográfica ponderante ao nível de territorial, mas manteve-se uma presença efetiva portuguesa, uma marca de uma matriz portuguesa. Acha que se pode considerar, por todos os lados onde andou, acha que se pode considerar que este património português, que não precisa ser só o edificado, mas todo o outro, dos relacionamentos, das tradições, costumes, do que se influenciou e que também se recebeu influência, é um património da humanidade? Sem dúvida, sem dúvida. Sente-se quando nós contactamos, enfim, quer quando viajamos em férias, quando estamos a trabalhar no estrangeiro, quando comunicamos à distância com pessoas de outros países, que o facto de sermos portugueses é reconhecido pelos nossos interlocutores como sendo uma cultura, enfim, centenária, com peso, com história, com uma excelente reputação. Senti isso muito no Extremo Oriente, nas minhas viagens, desde o Japão à Índia, enfim. Lembro-me muito bem de estar em Malaca e sentir o peso, não é, da história portuguesa em Malaca, para não falar, claro, em Macau, que Macau isso era óbvio, onde eu vivi durante vários anos. Então eu acho que nós deixámos de facto uma marca indelével nos 4 cantos do mundo e é, pronto, um prazer e também uma responsabilidade podermos transportar connosco essa herança. Quando me pergunta se há um património mundial que seja a língua, a cultura portuguesa, claro que sim, é sem dúvida um património mundial da humanidade que nós temos que preservar. Isso é uma responsabilidade de todos nós. E o que nos leva, e mencionou agora, à língua portuguesa. É o principal veículo para os relacionamentos internações, interculturas, interpessoal. Como tem sido o uso da língua portuguesa, e há pouco também mencionou que tem utilizado, tem sido um fator na sua profissão o uso da língua portuguesa, mas como é na generalidade reconhecida a língua portuguesa, não só pelo seu valor literário, o prestígio que tem por isso mesmo, mas o que é muito importante também, o valor empresarial, o valor nos negócios, o valor institucional e noutros meios, como o científico, etc. Sem dúvida, eu tenho tido a sorte de utilizar a língua portuguesa nestes 25 anos que levo já de expatriação, de imigração, se quiser, porque em todos os países por onde passei, acabou por ser o que me distinguiu dos outros. Foi o facto de utilizar uma língua universal, uma língua que é falada desde o Extremo Oriente ao continente americano, não é? Enfim, aqui obviamente na Europa, e isso é um ponto comum, é um ponto que me une a todos esses territórios, a todas as pessoas que conheci nessas paragens, foi o facto de falarmos a mesma língua, e quem fala a mesma língua diz que tem a mesma cultura, enfim, porque as coisas acabam por estar indelevelmente ligadas, não é? Língua e cultura. Nos negócios, a língua portuguesa poderá representar ainda mais do que hoje, porque as redes que se estão a estabelecer, só para dar uma ideia, nós pertencemos na Câmara de Comércio Belga-Portuguesa à rede das câmaras de comércio portuguesas no mundo. Estamos em 42 países. Portanto, há câmaras de comércio portuguesas em 42 países. E no total somos 60 câmaras de comércio. E conseguimos estabelecer uma rede que une todas estas câmaras de comércio e diariamente, através das redes sociais, muito através do WhatsApp, mas não só, estamos em contacto. Estamos a promover negócios, estamos a trocar contactos, estamos a promover eventos através de uma rede de negócios portuguesa. Isto é apenas o embrião daquilo que poderá vir a ser uma rede ainda maior, porque estamos a falar das câmaras portuguesas e não das câmaras lusófonas. No dia em que houver uma rede
das câmaras lusófonas, vamos aumentar muito o potencial desta rede de negócios. Eu sei que a CPLP tem feito alguns passos nesse sentido, mas não se nota ainda muito, digamos, na prática do dia-a-dia dos negócios. Eu sinto mais isso na rede das câmaras de comércio portuguesas do que na CPLP. Mas acredito que o passo que foi dado pelas câmaras de comércio portuguesas vai ser dado numa maior escala pelas câmaras de comércio lusófonas, e a partir daí já vamos ter outra expressão em termos de negócios a nível da escala global, não é? Aqui na Câmara de Comércio Belga-Portuguesa, à nossa pequena escala, que é aqui a da Bélgica e de Bruxelas, estamos também a lançar as bases de uma pequena rede local de todas as câmaras de comércio lusófonas na Bélgica, mas também dos conselheiros comerciais, enfim, dos diplomatas, daqueles que estão a representar os seus países em língua portuguesa. E isso vai ser no próximo ano, dia 5 de maio, por altura da comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que era para ser este ano, como sabe, João Miquel, mas que infelizmente tivemos que adiar. No próximo ano iremos ter aqui uma conferência grande que vai juntar todos os atores de comércio e de investimento lusófonos que atuam aqui na região. Isto pode ser replicado, naturalmente, pode ser escalado, não é? E aí começa a ter muito mais representatividade. Agora que é claramente vantajoso nós estarmos em rede e usarmos a língua como um veículo para alavancar, digamos, os negócios, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu próprio sou um beneficiário desse tipo de movimento, porque enquanto advogado lusófono aqui em Bruxelas, tenho um contacto privilegiado com empresas do mundo lusófono e de associações e instituições do mundo lusófono, só porque temos uma língua em comum. O mesmo aconteceu no Brasil, o mesmo aconteceu, obviamente, em Macau e no Luxemburgo, de forma que é isso que acaba por ser a minha marca mais distintiva, é o facto de eu ser um advogado lusófono e um dos poucos advogados lusófonos a advogar aqui em Bruxelas. Isso tudo pode ser replicado nos mais diversos setores da atividade económica, social, económica, cultural, enfim. Eu acho que a língua portuguesa é, sem dúvida, um valor acrescentado para a vida de quem, como eu, trabalha no exterior. Mais do que um valor, diria, uma vantagem competitiva enorme. No início da minha carreira aqui, João Miquel, se me permite, foi difícil, porque eu cheguei, vindo de uma experiência fantástica em Macau, para uma cidade que julguei no início um pouco austera, porque fui trabalhar para um escritório em inglês. Enfim, o escritório inglês era o primeiro advogado português do escritório inglês e, digamos que não estavam muito habituados no início a ter advogados portugueses, acho que fui o primeiro, e havia um certo a priori relativamente aos portugueses naquele escritório. Bem ou mal era assim. E aquilo que no início me pareceu que seria talvez um handicap para mim, rapidamente se tornou a minha maior mais-valia, se é que se pode dizer isso, porque foi isso que me distinguiu dos demais e foi isso que me permitiu depois lançar-me por minha conta e risco e hoje em dia advogar com uma pequena equipa lusófona aqui em Bruxelas. Nós somos 4 advogados lusófonos que têm um pequeno escritório, boutique, não é, dedicado só aos negócios em lusofonia. Apoiamos desde associações internacionais, empresas e instituições públicas, belgas, portuguesas e de outros países, mas com um ponto comum, que é o facto de sermos lusófonos. Isso acho que é um bom exemplo daquilo que pode ser um valor muito pragmático, tangível da nossa língua nos negócios. Toda essa experiência que relata e que de facto soube aproveitar o que à partida seria um handicap, que seria um entrave e que se tornou uma mais-valia, ilustra bem um certo pioneirismo que os portugueses têm demonstrado ao longo dos séculos. Como é que encara este pioneirismo e perante a comunidade portuguesa e também, quem sabe, se pode também de alguma maneira fazer essa apreciação perante a prestação ou de serviço ou de ideias inovadoras, mesmo da nossa, vamos chamar, comunidade política que nos representa no Parlamento Europeu, tanto na comunidade civil como na comunidade oficial. Sim. Em geral, as pessoas com quem eu me cruzo aqui de outras nacionalidades, não é? que não portugueses, têm uma excelente opinião das pessoas de nossa nacionalidade com quem trabalham, seja na Comissão Europeia, no Parlamento, seja no setor privado. Todas as pessoas
espero que não por simpatia, mas que realmente sejam francas no que dizem, que me parece ser o caso, valorizam muito a forma como os portugueses se dedicam ao trabalho, se entregam ao trabalho. Aliás, nas instituições europeias, os portugueses, curiosamente, são considerados, às vezes, demasiado europeus, que é uma coisa curiosa, porque os portugueses empenham-se tanto no seu papel de funcionário europeu, que às vezes quase que têm algum pejo, algum receio de se afirmarem como demasiado portugueses. Ao contrário dos italianos, que são italianos, enfim, até ao tutano, não é, como se chama dizer, ou dos espanhóis, o português encara o seu papel de funcionário europeu. Funcionário europeu que vai cumprir a sua função de uma forma isenta, profissional a 100%, e às vezes até quase que diria timidamente renunciando um pouco à sua origem de português. E isso é algo que eu observei no meu trabalho enquanto advogado, em alguns processos que tive na Comissão Europeia, quando lidava com um funcionário português, sempre muito simpaticamente era acolhido por ele, mas ele dizia, atenção que aqui eu sou um funcionário europeu. Isso dá aos outros colegas uma ideia de que o português é super profissional. Isso é muito bom. Alguma pena tenho de às vezes sentir que renuncia um pouco também o que é a sua origem, mas sempre na convicção de que é no melhor interesse da União Europeia. E os outros países, muitos deles aqui entre nós, não é? Não fazem isso, antes pelo contrário. É primeiro, segundo, terceiro, quarto é o seu país, não é? De origem, e depois em quinto e sexto lá estará a União Europeia para servir. E o português é excelente. Nas instituições privadas aqui, temos profissionais de melhor qualidade, seja nos bancos, nas seguradoras, temos aqui investigadores, temos professores. Nas melhores universidades belgas há professores portugueses, catedráticos, que são excelentes. Temos aqui investigadores de topo. E isso vai contribuir muito para a nossa imagem junto dos nossos interlocutores aqui na Bélgica, sejam belgas ou não. Sobretudo Bruxelas é muito internacional, não é? Eu acho que os belgas estão quase em minoria aqui na bolha europeia, como se diz, mas os nossos compatriotas realmente deixam uma imagem muito boa do nosso país. Depois há a comunidade um pouco mais tradicional, chamemos assim, né? sem menosprezar de todo, que é, digamos, os nossos compatriotas que trabalham no setor da restauração, dos hotéis, ou mesmo na construção, nas limpezas. Todos eles deixam uma ótima imagem do seu trabalho, da sua honestidade, do esforço, da competência e mais uma vez também cria uma imagem geral do português como sendo um trabalhador honesto, competente, esforçado. Isso é bom para a imagem do nosso país, como é óbvio, não é? E eu beneficio também um pouco dessa imagem. Não, aos poucos começa a mudar a imagem que existe de Portugal aqui e dos portugueses aqui, porque a última vaga de imigração é altamente qualificada. Ao contrário das primeiras, é altamente qualificada. E é algum espanto que às vezes se observa quando se está numa conferência ou numa reunião, que nós promovemos muito na Câmara de Comércio, encontros de negócios entre empresas belgas e portuguesas, ou entre profissionais belgas e portugueses, e se vê esta nova geração a brilhar, pronto, os portugueses a brilhar, que nem sempre é esperado pelos nossos interlocutores e nos dá até um certo gozo ao ver às vezes a reação da cara dos nossos interlocutores, ao ver um jovem português com 25 ou 30 anos a brilhar na sua área de especialidade, não é? Pode ser informática, pode ser técnica, pode ser energia renovável, somos excelentes nessa área da energia renovável. Tivemos um exemplo recente aqui de um projeto da EDP Renováveis em Viana do Castelo, que é chamado Windfloat, que é altamente inovador, e quando foi apresentado aqui às empresas belgas que fazem o mesmo trabalho no Mar do Norte há 10 anos, eles ficaram de boca aberta perante a inovação e a qualidade dos nossos profissionais. E isso é algo que está a mudar, eu acho que para melhor, no sentido que estamos a acrescentar valor à nossa marca Portugal, aos nossos profissionais, e isso é um movimento, eu acho que sem retorno, acho que nós estamos cada vez melhores, acho que a imagem que estamos a trazer para fora do país é cada vez melhor, a exportação não é de quantidade, é de qualidade. Hoje em dia vê-se nas prateleiras dos supermercados belgas os melhores vinhos portugueses, que não era o caso antigamente, mesmo quando eu cheguei cá já há uns 15 anos, era muito difícil encontrar produtos de qualidade portugueses, agora é fácil, agora nota-se que existe uma valorização da nossa imagem, não é? Da qualidade do produto, da forma como ele é vendido, do preço, e isso veio contribuindo paulatinamente para valorizar a imagem de Portugal aqui. Pelo que me conta, então estamos perante um caso de comprovação de mérito pelos próprios portugueses por si, de modo próprio, relativamente ao seu trabalho, ao seu empenhamento, ao seu modus operandi e, logicamente, consequentemente, ao seu reconhecimento.
o que contradiz um pouco com, digamos, com a emanação da imagem da própria casa-mãe, onde que oficialmente se projeta uma imagem muito redutora. E vejamos agora o caso que deve ter recebido aí os ecos, seguramente, porque hoje em dia com as novas tecnologias as coisas não chegam atrasadas, chegam em tempo real, claro. E verdadeiramente o que se continua a dar importância, o que os nossos órgãos de comunicação social continuam a transmitir como de super importância, é só um desporto, que consideram um desporto rei, e mais nada há, e uma outra pessoa que se distinga, mas verdadeiramente estes portugueses que me fala, ou porque surpreendem exatamente, porque têm, veem, apreciam, são, digamos, recebem essa informação oficial ou institucional de um Portugal que afinal é incompleta e redutora. Com certeza, eu acho que aí tem toda a razão, há um déficit de comunicação. Eu acho que perdemos demasiado tempo a rever os lances da bola, não é? E acho que passa-nos a vida real ao lado. E é pena que os nossos órgãos de comunicação social não deem mais valor a estas pessoas que tão bem deixa ficar o nosso país no exterior, não é? Eu acho que fazia sentido, até a própria matriz portuguesa, se calhar, fazer um levantamento, não é, das pessoas, e tem feito, eu sei que tem feito, mas das pessoas que por esse mundo tanto valorizam a nossa imagem, além, é claro, do nosso excelente jogador, que é o Ronaldo, não há dúvida nenhuma, mas não pode ser isso só, não pode ser, é muito mais do que isso. Isso tem servido para todos nós, penso eu, para quebrar o gelo. Portugal, Ronaldo. É claro que sim, é claro que existe esse quebrar de gelo, mas depois há muito mais. Depois há um escancarar de portas, não é? para pessoas que brilham muito mais, se calhar, em muito mais áreas que não têm, infelizmente, o devido destaque nem reconhecimento, não é? Na nossa comunicação social. Eu acho que aí talvez a sociedade civil possa suprir um pouco essa deficiência, não é? Dando valor, destacando, colocando, digamos, o devido destaque ao trabalho desenvolvido por esses nossos compatriotas. E nós, à nossa pequeníssima escala, fazemos isso aqui em Bruxelas. Tentamos sempre trazer aos nossos eventos na Câmara de Comércio, dentro de cada um dos setores que nós trazemos à conversa, o que de melhor temos. O ano passado tivemos este grande evento sobre energia renovável, tivemos aqui representantes de topo das melhores empresas portuguesas a atuar nessa área. Este ano estamos a fazer um novo evento dedicado à biodiversidade e aos mares, aqui em Bruxelas, mais uma vez, com o Sr. Ministro do Mar, e iremos ter os nossos melhores especialistas nessa área para discutir questões importantes que são de interesse comum, não é? Que são globais, que é a proteção dos mares e da sua biodiversidade. E, mais uma vez, a Câmara de Comércio vai dar palco, vai dar voz, vai dar visibilidade a estes nossos compatriotas, mas sempre há uma pequena escala, não é? Eu acho que é pena que não consiga atingir um público um pouco mais amplo, mais vasto, mas acredito que aí até a própria matriz portuguesa possa ajudar, não é? A dar mais voz, mais visibilidade a estas iniciativas, tal como será, enfim, esta que nós iremos organizar sobre o mar e a biodiversidade. Com certeza, e teremos sempre essa disponibilidade, até porque temos um projeto em calha que talvez seja ainda prematuro falarmos, mas que para breve será devidamente divulgado. Mas é de facto importante que isto aconteça, até porque também com o devido apoio. E aí, o papel que é desempenhado pela Câmara de Comércio Belga-Portuguesa é extraordinário, mas é também verdade que a nossa embaixada em Bruxelas também abre as suas portas para a divulgação das marcas portuguesas, dos produtos portugueses, enfim, do que se faz em Portugal de grande qualidade. Com certeza. Nós temos uma parceria excelente com a nossa embaixada bilateral, mas também com a Reper, com a nossa diplomacia. A diplomacia é cada vez mais económica, não há dúvida. Não só os diplomatas de carreira estão muito mais abertos e atentos, não é, ao apoio que devem prestar às iniciativas das câmaras de comércio ou de grupos empresariais, enfim, e nesse caso disponibilizam as instalações, a sua mailing list, enfim, disponibilizam o tempo precioso dos senhores embaixadores e de outros diplomatas, mas também a representação da AICEP, tem uma diretora muito ativa aqui em Bruxelas com a sua equipa, do Turismo de Portugal, do Instituto de Camões. Todos estes institutos públicos portugueses contribuem para o mesmo ensejo, para o mesmo objetivo,
que é valorizar a marca Portugal nas mais diversas vertentes, não é? Cada um na sua área, mas sempre a convergir no mesmo sentido, que é de promover a nossa imagem aqui. E nós temos tido a sorte de ter um relacionamento muito próximo com estas instituições, desde sempre, eu diria. Aliás, quando eu cheguei a Bruxelas, a Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa estava fisicamente dentro das instalações da AICEP. E era uma colaboração que existia, penso que há muitos anos. A Câmara é de 1938, portanto tem 82 anos. E desde sempre, julgo eu, esteve muito ligada à nossa embaixada. Durante muito tempo, anos, esteve dentro da AICEP, depois por questões, enfim, logísticas, acabou por sair da AICEP, mas mantém um relacionamento muito próximo, quase diário, ou pelo menos várias vezes por semana nós temos contacto com a AICEP e também com o Turismo de Portugal e com o Instituto Camões. O senhor embaixador Rui Tereno acabou de chegar, veio de Atenas, era nosso embaixador na Grécia, e tal como o anterior, que foi para Kiev, para a Ucrânia, vamos ter certamente uma ótima relação de trabalho. Aliás, ele teve a gentileza de me telefonar, tivemos uma longa conversa telefónica em que, claro, só tivemos que constatar, o que seria mais ou menos óbvio, é que nos iríamos rever assim que possível para falar sobre o próximo ano e sobre as atividades da Câmara e de que forma é que podem, enfim, ser coordenadas com a atuação da própria Embaixada. Mais do que sobrepor as atividades, elas vão se coordenar e vão se complementar. No fundo, é esse o espírito que nós conseguimos, sempre com meios reduzidos, há que dizê-lo, não é? Porque a Câmara de Comércio, apesar da sua longa história, tem muito poucos recursos. Isso é endémico em Portugal e para os portugueses. Para nós, quase que já é um dado adquirido. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. De facto, os recursos são poucos, mas depois sobra em criatividade, sobra em boa vontade, sobra... Na Câmara de Comércio temos a sorte de ter uma equipa muito boa, temos uma equipa muito dinâmica, temos um secretário-geral que é belga, mas que cresceu em Portugal, que é excelente, tem dado uma ajuda enorme no dia-a-dia da Câmara. Temos 2 vice-presidentes, um mais ligado à parte institucional. E fala português. Sim, fala como nós porque ele cresceu em Lisboa e fez o liceu francês. Exatamente. E depois temos 2 vice-presidentes, um mais responsável pela área bilateral, outro mais pelos assuntos europeus, e depois no total somos 14 administradores da Câmara de Comércio, cada um na sua área, a dar voluntariamente, não é? Graciosamente, muitas horas do seu tempo para este desígnio comum, que é nós promovermos a imagem de Portugal aqui, e também, porque somos uma Câmara bilateral, também tentar fazer uma ponte sempre entre Portugal e a Bélgica, mas nos 2 sentidos, em 2 mãos, não é? Tanto apoiamos a ida de belgas para Portugal como de portugueses para cá. Há muitas empresas belgas que partem para Portugal já depois de um primeiro contacto connosco. Normalmente nós encaminhamos para a nossa Câmara congénere belga em Portugal. E o contrário também é verdade, quer dizer que vêm muitas empresas e particulares que nos contactam vindo da Câmara de Comércio belga em Lisboa para saber mais sobre a realidade dos negócios aqui na Bélgica. De forma que isto é uma pequena rede que nós temos bem oleada, que funciona e que consegue, utilizando poucos recursos, consegue fazer bastante. O que seria de esperar que, enfim, que aquilo que se vê que a Câmara faz, poderia pensar-se que temos uma grande equipa, enfim, um escritório profissional com pessoas remuneradas, mas na verdade é um escritório quase só de pessoas que dão voluntariamente muitas horas do seu tempo para ver as coisas acontecer e depois ter a satisfação de ver o resultado quando as coisas avançam. Recentemente, portanto, no início de junho, lançámos um projeto novo que se chama Compre Português na Bélgica, com a ideia de apoiar os empresários lusófonos que têm aqui os seus pequenos negócios a enfrentar a pandemia e os problemas que foram causados pela pandemia. Em pouco mais de uma semana temos 250 membros no grupo e estão a fazer negócio, não é? Numa plataforma digital, utilizando uma plataforma digital, e estão a negociar o que de melhor se faz em Portugal, os melhores vinhos, os melhores queijos, enfim, as melhores porcelanas ou outro tipo de artesanato, tudo através de uma plataforma digital, que é a melhor forma hoje em dia, não é? Perante esta dificuldade que temos, que é comum, das pessoas continuarem a conhecer-se e a trocarem, enfim, serviços e negócios, compras e vendas, tudo está a acontecer através de uma plataforma digital que foi lançada pela Câmara de Comércio no início do mês. De resto, esta relação Portugal-Bélgica, também que é um país jovem, mas que era a Flandres, é uma relação muito antiga, já centenária.
e que, como o Rui no dia 5 de maio, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, também nosso convidado diretamente de Bruxelas disse com alguma graça, nós exportámos princesas para a Flandres, é mesmo, naturalmente para enfim, o que é hoje a Bélgica, e que deixaram uma marca indelével também portuguesa. com certeza. E a nossa relação sempre foi uma relação também muito baseada nos negócios, Claro, no comércio. claro. Não é? Tínhamos a célebre feitoria na Flandres. Com certeza, com certeza. Perante isto, qual é a imagem, qual é a percepção na Bélgica? Não sei se na Bélgica num todo, ou na Flandres, ou também em Bruxelas, ou só em Bruxelas, qual é a percepção que aí se tem de Portugal, num todo? Certo. Eu acho que fez bem a recordar esta nossa história comum. Nós não nos cansamos de o fazer. Achamos que é muito importante saber de onde vimos, para saber onde estamos e para onde é que vamos. Isso é muito importante, nunca esquecer a nossa história, e nós, sempre que podemos na Câmara de Comércio, nós relembramos a nossa história comum com os belgas. Os flamengos, eles sabem, não diria que todos saibam, mas todos têm uma ideia de quem era Isabel de Portugal, que é uma coisa curiosa. Quando se está em qualquer parte da Flandres e se fala de Isabel de Portugal, toda a gente sabe, ou quase toda a gente sabe. Foi uma princesa que teve uma grande importância no desenvolvimento comercial da Bélgica. Na altura, Flandres, como disse bem, não é? Tornou-se a capital comercial desta zona da Europa do Norte, graças à intervenção da nossa Isabel de Portugal, filha de Dom João I. Casou-se em 1430 com Filipe le Bon, não só conde de Flandres, mas o Duque de Borgonha, não é? E ao instalar-se em Bruges, ela trouxe com ela, fala-se, cerca de 1000 homens de negócios de Lisboa ou de Portugal, que se instalaram e fizeram uma feitoria portuguesa em Bruges e transformou aquela região que seria possivelmente adormecida na altura, na capital comercial desta zona da Europa. Isso não é esquecido, isso é conhecido. Ainda hoje há muitos vestígios dessa altura em Bruges, nomeadamente. Há uma rua que era toda ela com comerciantes, homens de ofícios, não é, portugueses, que é a Rua da Prata, a Silverstraat, que ainda existe hoje, e há vestígios nessa rua. E isso é algo que nós na Câmara gostamos de recordar, porque isso aí vai-nos tecer, digamos, laços mais fortes com os belgas, com os flamengos. Não é adquirido que sempre seja assim. Se nós não lembrarmos da história, as pessoas esquecem-se. De forma que sempre que há uma efeméride, quando nós celebramos, por exemplo, o aniversário do casamento da Isabel de Portugal com o Filipe le Bon. Gostamos da ideia de celebrar o casamento deles. E quando é possível, fazemos um jantar, se for possível em Bruges, em que juntamos pessoas dos dois lados, flamengos e portugueses, mas também um professor emérito da Católica de Leuven, que fala sobre as relações, claro, comerciais, na base, eram comerciais, sem dúvida nenhuma, não é? Para as pessoas perceberem o que nos liga, o que nos une, não é? E como é que chegámos aqui. E isso é algo que nós gostamos muito de lembrar. Não só essa foi a mais conhecida, não é? Mas tivemos, de facto, 3 princesas que se instalaram por aqui, e a Bélgica está pejada dessa memória, não é? Nos vitrais das igrejas, nas ruas, no nome das ruas, e isso é algo que eu pessoalmente gosto muito de recordar, e os meus colegas da Câmara de Comércio também, e de forma que é algo que nós não hesitamos em relembrar sempre que é oportuno, sempre que há uma efeméride, porque já sabemos que nos vai ajudar a aproximarmos-nos, sobretudo dos flamengos. E este ano, se tudo correr bem, voltaremos a esse tema, não é? Mais para o final do ano. E há outro fator também muito interessante e importante, paradigmático mesmo na história de Portugal, que Isabel de Portugal, Duquesa de Borgonha, era irmã do infante Dom Henrique, claro, que foi também ela, por sua vontade, que ajudou também a financiar algumas expedições do infante, bem como foi na Flandres que se experimentaram os primeiros protótipos da caravela portuguesa. E isto quer dizer muito, isto é extraordinariamente, como sabe, nós portugueses temos essa consciência. Será que os flamengos e os belgas têm essa consciência e que participaram também de alguma maneira nesta expansão marítima que virou uma página na história da humanidade? Talvez não. Isso realmente é um episódio que vale a pena recordar, de facto. Talvez neste evento que vamos
Isso é uma boa ideia, João Miquel. No evento que vamos ter chama-se Rotas Belgo-Portuguesas para a Economia Azul. O evento chama-se assim, o tema é em inglês, mas este ano biodiversidade, o ano passado energia eólica offshore. Mas por que não, de facto, introduzir essa questão das caravelas, que eu acho que é muito pertinente, muito interessante, não é? Porque de facto isso é muito interessante o que diz, porque não é de agora que se aproveita o vento, não é de agora que há torres eólicas, não é? Parece que é uma coisa que se inventou agora, não é nada, quer dizer, já se aproveitou o vento nessa altura com as caravelas, não é? E também é importante, algo que eu não referi, mas que é muito curioso, é o nosso quase, enfim, património genético comum. Os açorianos, eles são flamengos de origem. Muitos deles têm genes flamengos. Vai-se aos Açores e vê-se os olhos azuis e os loiros, não é? É muito comum. As famílias ainda se mantêm Isso é com incrível, os mesmos nomes, são descendentes diretos, até há uma família que é descendente direta de um servidor da própria Isabel de Portugal, e que foram os povoadores dos Açores, bem como o pastel era fornecido para a Flandres, conhecidíssima pelos iniciadores da pintura a óleo e o fornecedor desses meios de pintura que vinham dos Açores. Portanto, há aqui uma ligação extraordinária e que, de facto, são duas nações, dois países que contribuíram, que Portugal teve a ajuda, teve o apoio de então Flandres para essa grande empresa marítima. Que juntaram vários conhecimentos, vários especialistas e que se construiu, que se fez o protótipo da caravela, que foi um voltar de página na história da Marinha. Claro. Muito bem, muito interessante. Isso é uma boa dica para eu incluir no programa do nosso evento dedicado à economia azul, ao mar. Muito bem. Além do mais, a própria família real atual belga é aparentada com a nossa família real. Dom Duarte, Duque de Bragança, é familiar do rei da Bélgica por via de casamento de passados provenientes do seu avô e do seu bisavô, o Dom Miguel. Portanto, há ligações extraordinárias, familiares, históricas, culturais entre Portugal e a Bélgica, que não são despicientes. Claro. E para terminarmos esta nossa conversa, que é sempre interessante e é sempre importante nesta troca de ideias e de ideologias, qual para si, no meio da sua experiência, desta observação de conhecimento de várias pessoas, não só de Portugal, e nos meios empresariais e nos meios oficiais, que são dois meios que se apoiam e que se complementam, qual é verdadeiramente a definição do papel de Portugal no mundo? Pois, eu acho que Portugal ainda não tem no mundo, sobretudo a nível político, o papel que deveria ter, que era obrigado a ter, que tem a responsabilidade de ter. Eu, como sabe, atuo também muito ao nível do chamado lobby, no bom sentido da palavra. No fundo é representação de interesses, defesa e representação de interesses. Sabemos que muito do que é decidido aqui, na pequena cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, tem um impacto global. Não só na União Europeia, mas no mundo. É decidido aqui numa zona de Bruxelas, chamado Rond-Point-Schuman, onde está a Comissão, o Conselho, o Serviço Externo e logo ao lado o Parlamento. As pessoas nem imaginam como num raio de 200 metros há tantas decisões importantes para a vida de todos nós. Essas decisões são tomadas, por vezes, sem Portugal ter uma palavra a dizer. Isso não pode acontecer. Porque o que é que acontece? Quando se fala em lobby, fala-se em pessoas que tentam influenciar a decisão que é tomada pela Comissão Europeia, que depois leva ao Conselho e ao Parlamento para se tornar legislação. A Comissão Europeia, no fundo, é que vai dar o início a todo o processo legislativo. A Comissão tem poucos funcionários, ao contrário do que se pensa. E esses funcionários são absolutamente tributários dos lobistas. Os lobistas são especialistas, cada um na sua área, que traz conhecimento técnico aos funcionários da Comissão Europeia para os informar, para eles poderem tomar uma decisão informada, não é? Que depois vai tomar a forma de uma lei. Podem ser as mais diversas influências de setores totalmente distintos, de países distintos. Portugal, por vezes, não está presente. E o que é que isso significa? Como se diz muito no lobby, quando se há uma decisão, estão as pessoas sentadas à mesa, não é? Quem não está sentado à mesa é porque está no menu.
E Portugal muitas vezes está no menu. E Portugal não pode estar no menu, tem que estar sentado à mesa. E na Câmara de Comércio nós estamos a lançar um movimento para aumentar a representatividade de Portugal aqui em Bruxelas. Portugal tem muito pouca representação. Os principais setores exportadores portugueses não estão representados aqui. Os principais municípios ou associações de municípios ou regiões não estão aqui representados. Então dependemos exclusivamente dos nossos excelentes diplomatas, que são, mas são muito poucos. Não têm qualquer hipótese de influenciar, sobretudo a jusante. No momento em que começa a ser produzida a legislação, Portugal muitas vezes não está presente. Então eu acho que o papel que Portugal pode exercer a nível político, no papel de decisão da União Europeia, pode ser e deve ser muito maior, porque isso vai ter um impacto nas nossas vidas, enfim, enquanto cidadãos, enquanto empresas, enquanto país, e isso é algo que eu não consigo entender, como é que tantos anos depois da nossa adesão à União Europeia, ainda são tão poucos os representantes e interesses portugueses aqui, no bom sentido da palavra, lobbyista no bom sentido, aquele que traz informação, aquele que vai dar informação qualificada, não é, aos decisores políticos europeus. E isso é algo que a Câmara de Comércio está a tentar, por todos os meios, convencer os representantes de interesses portugueses a terem uma presença aqui, a abrirem um pequeno escritório, porque, João Miquel, é certo que tem um custo de estar, mas pode ter a certeza que tem um custo muito maior não estar. O custo da ausência é muito maior do que o custo da presença. Por isso, o apelo da Câmara é: façam-se representar em Bruxelas, sem medo. São tão bons ou melhores do que qualquer outro. Mas se a vossa voz não se fizer ouvir, Portugal está no menu, não está na mesa. Então é essa a mensagem que nós gostávamos de transmitir também. Adoraria continuar esta nossa conversa, mas igualmente, o tempo na internet tem que ser sempre rápido, incisivo e mesmo certeiro. Mas não faltarão outras oportunidades para termos outras conversas. Um prazer. Para falarmos de outras iniciativas em comum da Câmara de Comércio Belga-Portuguesa com a matriz portuguesa. Com certeza. Foi seguramente um enorme prazer recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado, Bill. Boa noite, obrigado. Foi então um programa dos encontros, de Marca Portugal, com Rui Faria da Cunha, Presidente da Câmara de Comércio Belga-Portuguesa, diretamente de Bruxelas. Portugal não pode ficar no menu. Esta é uma excelente imagem. Tem que estar sentado à mesa. E com este pensamento, aguardamos para o próximo programa.